Alguns na grande mídia ocidental. Quero começar com isso, antes de entrarmos nos detalhes do que realmente foi feito durante a cúpula, porque acho que este trecho aqui é muito instrutivo sobre como as aconteceram. Foi algo muito incomum, atípico, e acho que todos estamos aguardando o relatório, porque a sensação na sala não foi boa. Não parecia que as coisas tinham ido bem, e parecia que o Putin entrou e atropelou, indo direto ao que queria dizer. Então o Putin entrou e passou por cima de tudo, Pepe. O que exatamente, na sua opinião, aconteceu? Por que não houve realmente um acordo formal que saiu disso? Mas, ao mesmo tempo, agora estamos vendo discussões sobre algumas das posições do Putin e da Rússia realmente sendo levadas adiante em futuras conversas com o Zelensky, com a UE, etc. Então fale sobre isso, porque é uma grande mudança para o lado russo, não tanto na posição deles, mas no domínio da posição deles. Ele não passou por cima de nada. Ele não precisou. Ele foi recebido, eu diria, com uma cortesia excepcional por Trump. Isso foi muito, muito bom desde o início. O tom já foi estabelecido no aeroporto, incluindo o show aéreo, claro, com os B-2, todo o espetáculo. Mas desde o começo dava para perceber que havia uma química acontecendo. E ambos disseram um ao outro, eu vou te ajudar e eu vou te ajudar. Putin disse em inglês já no aeroporto, estou aqui para te ajudar. E Trump também disse, eu vou te ajudar. Muito, muito importante, desde o início. Então isso contradisse todas as previsões apocalípticas e catastróficas de antes e contradisse muitos de nós. Não tínhamos grandes expectativas para a cúpula. E depois de um tempo, depois da primeira hora, depois da segunda hora, e então chegamos a 150 minutos, já dava para perceber que eles estavam realmente conversando. E isso significa detalhes sobre a redefinição da relação estratégica entre as superpotências, muito além da Ucrânia, é claro. Então, ao contrário de todas as expectativas, foi um sucesso, até mesmo na coletiva de imprensa que não foi coletiva, claro. Todos esperávamos pelo menos, 20 minutos, meia hora de perguntas e respostas. Mas, obviamente, isso não foi confirmado por nenhum dos lados. Certamente houve um acordo depois daqueles primeiros, 30 segundos ou 45 segundos, quando eles entraram na sala. Tínhamos o 3+3 na sala e aquela horda de hienas selvagens, basicamente da grande mídia dos Estados Unidos, lançando todo tipo de coisa para ambos. Provavelmente a equipe Trump 2.0 e a equipe Putin decidiram, ok, vamos fazer 2 apresentações no final e é isso. Faz todo sentido. Mesmo a equipe do Trump, eles não iriam. Porque na gravação que você tocou, ela não diz, a parte americana da sala era extremamente hostil ao Putin, ao Trump, obviamente, e ao Putin também. Eles eram extremamente hostis aos grandes jogadores. Então, obviamente, faz todo sentido. Por que você iria se dar ao trabalho de responder aquelas perguntas estúpidas? Você já as conhece desde o início. Então, o que tivemos foi o Putin fazendo uma apresentação seguindo suas anotações. Isso significa que ele foi exatamente aos pontos-chave que precisavam ser destacados. E do lado do Trump, obviamente, foi tudo improvisado. Foi isso. Como sempre, já estamos acostumados, certo? Eu não quero passar o vídeo da coletiva, Pepe, rapidinho, mas só quero mostrar, olha aqui, como você está dizendo, não vamos exibir nada, mas veja, se você reparar, o Putin falou até o 8º minuto de um total de 12 minutos. Acho que ele terminou perto dos 8h30 e o Trump falou por 4 minutos. E isso deixou o establishment dos Estados Unidos enlouquecido. Enlouquecido. Porque ele dominou. E a maneira como o Putin fez isso, Pepe, me lembrou de como ele conduziu a entrevista com o Tucker Carlson, numa situação muito, muito menor, muito mais microcósmica. Mas continue. Então, certo, para definir o tom sobre as decisões mais importantes. Vou dar a você, Dani, e ao nosso público, 2 citações.
A primeira citação é do próprio presidente Putin. Prestem muita atenção nela. Provavelmente é uma das poucas vezes em que Trump, em apenas uma frase, resume uma discussão geopolítica muito detalhada. Isso foi publicado no Truth Social. Foi determinado por todos, isso significa ambas as delegações, o que já é algo muito grande. Que a melhor maneira de acabar com a guerra horrível entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não apenas um acordo de cessar-fogo que muitas vezes não se sustenta. Certo, tirem um minuto todos vocês para examinar o que está sendo dito aqui. Isso é imensamente importante porque, em uma frase, Trump destrói completamente o raciocínio da OTAN, da UE e dos apoiadores dos nazifascistas em Kiev, com apenas algumas palavras, na verdade. Então é isso que ele realmente quer. E é isso que, ao mesmo tempo, Putin conseguiu gravar na mente de Trump. Precisamos de uma solução geral. A Ucrânia faz parte disso. Assim resolvemos teoricamente a guerra por procuração. Obviamente, Putin não diria isso abertamente. Que vocês, Império do Caos, começaram contra nós usando a Ucrânia como intermediária. Mas o mais importante é o reinício das nossas relações estratégicas. Muito importante. Agora, compare essa citação de Trump com Medvedev. E como sabemos, Medvedev não é um estrategista muito moderado, calculista ou meticuloso. Medvedev é mais direto, com alguns aspectos de provocação, o que o torna imensamente divertido. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ex-presidente da Rússia. Ele é, para todos os efeitos práticos, o número 2 na Rússia. Então, qualquer coisa que Medvedev diga, se ele está provocando ou quando fica muito sério, como é o caso aqui, precisamos prestar atenção. Então, citando Medvedev, o presidente da Rússia pessoalmente e em detalhes apresentou ao presidente dos Estados Unidos nossas condições para encerrar o conflito na Ucrânia. Isso é extremamente importante porque podemos ver, pela reação de Trump, que ele finalmente está começando a entender a situação e teve que ouvir o próprio Putin. Então podemos imaginar que houve um contexto sério nas discussões. E poderíamos até arriscar dizer que Sergei Lavrov teve seus 10 minutos, porque Lavrov é provavelmente a pessoa número 1 no planeta, além de Putin, que conhece o dossiê de cabo a rabo. Voltar a 1991 não é apenas voltar ao Maidan ou ao início da SMO. Lavrov sabe tudo sobre tudo quando se trata de Ucrânia e Rússia. Então, obviamente, e é bastante interessante que Putin tenha feito referência a Lavrov sentado na primeira fila durante a coletiva de imprensa que não foi coletiva, apontando para ele. Eu adoro isso porque significa que Putin presta muita atenção e respeita profundamente Lavrov não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Essa é a primeira parte da citação do Medvedev. A segunda parte, mais importante, nas palavras de Medvedev, ambos os lados colocam diretamente a responsabilidade por alcançar resultados futuros nas negociações ou em qualquer hostilidade sobre Kiev e a Europa. Você consegue acreditar que Medvedev está dizendo a mesma coisa que Trump disse em sua postagem no Truth Social? Isso é imensamente impressionante. E eu diria que essas duas citações resumem o que realmente aconteceu durante esses 150 minutos. E claro, nenhum de nós esperava que as coisas tomassem esse rumo e chegassem a esse grau de, eu não diria compreensão, mas pelo menos do lado americano, uma compreensão mais profunda das causas subjacentes de todo o drama, que é o que Putin, Medvedev, Lavrov, todos vêm insistindo há pelo menos 3 anos e meio. Então, algo muito importante, Danny, e todos vocês, nossa audiência, diz respeito, na verdade, aos BRICS. Não se esqueçam, Putin estava lá também como um dos principais representantes dos BRICS, no meio de uma guerra híbrida, guerra tarifária, em alguns casos guerra quente contra o Irã, e guerra fria contra os BRICS como um todo. Então Trump estava lá representando Xi, Modi, Lula, etc. Muito importante. Com quem Putin falou antes de ir para o Alasca? Com todos os BRICS, sim.
Não só com todos os BRICS, Danny, mas especialmente com Xi Jinping. Isso mesmo. Especialmente com Xi Jinping. E claro, ele falou com Lula, ele falou com Modi, absolutamente importante. E Xi e Putin, podemos dizer, depois do Alasca, os caras que realmente estão escrevendo o roteiro desse grande jogo geoestratégico são Xi e Putin. São Xi e Putin juntos. Então é isso que os BRICS e o Sul Global vão tirar desse encontro. E muito importante, pelo menos por enquanto, Trump aparentemente prometeu não impor sanções aos membros dos BRICS. Pelo menos por quê? Pela próxima semana, 2 semanas, 3 semanas, depende de como as coisas vão se desenrolar daqui para frente, ou provavelmente antes da segunda reunião deles, que como todos sabemos, o planeta inteiro sabe, incluindo lagartos em ilhas de Java. Putin convidou oficialmente Trump para ir a Moscou para o próximo encontro em inglês. E obviamente eu estava trocando de canal, claro, dando uma olhada. E esses imbecis da CNN, BBC, etc., ainda não entendem o fato de que Putin entende inglês perfeitamente. E ele fala relativamente bem. Ele nunca fala inglês em público porque é uma questão de orgulho nacional e também uma questão diplomática. Ele fala russo, sua própria língua, mas ele entende inglês perfeitamente bem e nem precisa de tradutor. But he understands perfectly well English, and he doesn't even need a translator. He has translators only for the finer points. He doesn't even need translators. Ele só tem tradutores para os pontos mais delicados. Ele nem precisa de tradutores. Por exemplo, houve um diálogo que foi captado por câmeras russas nos bastidores. Eu publiquei uma pequena foto sobre isso no meu X. Eles tinham um tradutor russo, provavelmente o principal tradutor russo, que estava traduzindo para o Putin no Alasca. Mas Trump e Putin estavam conversando diretamente, e Putin respondia diretamente a Trump, sem nem recorrer ao seu tradutor. E isso aconteceu desde o início, na pista do aeroporto. Então isso facilitou as coisas enormemente. Estávamos esperando esse grau de polidez e compreensão, especialmente vindo do lado americano. Nenhum de nós esperava. Então isso foi uma enorme surpresa. So this was an enormous surprise. Now, of course, start the whole devil in the details. Agora é claro, toda a questão do diabo está nos detalhes começa agora. É possível que Trump consiga vender qualquer coisa para os neoconservadores, para grande parte das elites dominantes dos Estados Unidos, para as elites atlantistas da costa leste, até as grandes capitais da Europa, e especialmente para aquelas grandes famílias no Reino Unido, na City de Londres, etc. Sem falar em todo o complexo de Bruxelas, OTAN, União Europeia e ainda todos aqueles nazifascistas por trás do Zelensky em Kiev. Não, sabemos que é impossível. E isso já começou com essa ligação telefônica em que o próprio Trump disse, olha, foi difícil. Quando ele diz isso, significa obviamente que eles estão completamente horrorizados. Se a mídia tradicional deles, que é além de lamentável, e eu dei uma olhada hoje de manhã na mídia tradicional do Reino Unido, Itália, Alemanha e França, basicamente, eles estão além de horrorizados, catatônicos. Você consegue imaginar as pessoas que realmente comandam o espetáculo na esfera atlantista? Muito importante. Considerando o que foi vazado até agora, do lado americano não muito, do lado russo, algumas coisas que basicamente estou guardando para minha coluna, e gostaria de ter uma confirmação extra durante este fim de semana. Mas uma das coisas que meus interlocutores em Moscou me disseram, e isso é muito importante, Danny e todos vocês, porque no longo detalhamento que eles me enviaram, esse era o ponto número 1. Ok, vou citar sem citar. Então isso veio de uma fonte muito boa, muito próxima de alguns dos membros que estavam lá, não necessariamente na mesa. Sim, na mesa, porque isso significa Lavrov. E claro, temos relações muito boas com o Ministério das Relações Exteriores, mas também com Belousov e Siluanov. Quando ambos foram abordados pela mídia russa após a cúpula, tanto Siluanov quanto Belousov, Finanças e Defesa, disseram que foi excelente. E esses caras não costumam usar esse tipo de adjetivo o tempo todo. Então vou citar o primeiro ponto do que recebi. Foi colocado de forma firme, e isso foi colocado de forma firme pela delegação russa, por Putin, Lavrov e, claro, Ushakov.
Stop all direct US weapon deliveries to Ukraine. Pare todas as entregas diretas de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia como um passo vital em direção à solução. Claro, não há dúvida de que os russos tiveram que informar Putin e os americanos diretamente sobre isso. E muito importante, os americanos aceitaram o fato de que é necessário diminuir drasticamente os envios de armamentos letais. Veja, isso é sutil, não é que eles vão parar, mas vão diminuir drasticamente. E, obviamente, quem vai suprir essa lacuna? A OTAN. E ok, a Europa é fundamental nessa solução. Então eles estão sendo muito cautelosos. Eles fornecem e armam Zelensky regularmente, então deixem que continuem fazendo isso. Foi o que um dos nossos interlocutores disse. Deixem que continuem apoiando financeiramente a Ucrânia e continuem armando-os. Mas há um enorme problema. E há uma discussão sobre números. O lado russo chegou à conclusão, mesmo antes de ir para o Alasca, de que o bloco OTAN-UE não tem dinheiro para continuar apoiando Kiev e não tem as armas, mesmo que comecem a comprar toneladas de armas americanas pagas em euros, que aliás eles não têm. Primeiro, eles precisam conseguir os euros, pagando taxas de juros exorbitantes para comprar essas armas americanas. E só então podem pensar em reiniciar a militarização de Kiev. Portanto, essa cadeia de suprimentos não vai funcionar de nenhum dos lados, nem do lado militar, nem do lado financeiro. Os russos sabem disso e, obviamente, Trump e sua equipe também sabem. Isso nos leva de volta ao que pode ser a estratégia de Trump. Ele já está falando com a OTAN, não com a UE ou a Comissão Europeia. Você não pode imaginar o Trump pegando o telefone para ligar para Bruxelas e falar com a medusa tóxica. Esqueça. Ele vai falar só com a OTAN, porque é isso que importa. E eles disseram, olha, estamos tentando encontrar uma solução, etc. Ok, qual é a sua posição? E nós sabemos qual é a posição. A posição da OTAN é a posição americana. E então temos todos os chihuahuas latindo para todos os lados. Ok? Então vocês querem continuar a guerra e nós estamos tentando encontrar uma solução abrangente para tudo. Ok, a guerra é de vocês. Então encontrem o dinheiro para comprar nossas armas e nos paguem em euros a partir de agora. É isso. Muito, muito simples. Então, o argumento do Trump é muito direto. E podemos dizer que depois do Alasca, isso foi resumido em uma frase. Sua ligação para a OTAN e sua conversa com Zelensky na segunda-feira em Washington. É isso. É uma frase. Ok, a guerra continua se os europeus pagarem pela sua guerra e nós vamos ficar de fora. Não tem mais nada a ver conosco. Estamos interessados em fazer um reinício geral, um recomeço das relações estratégicas entre Estados Unidos e Rússia. Então, Dani, esse é, digamos, o grande destaque e, sabe, os 3 ou 4 primeiros parágrafos de um artigo, entende? Tem muito mais, claro, mas esse é o resumo do que realmente importa. E, mais uma vez, nenhum de nós esperava por isso. Quero reproduzir um breve trecho do Trump no programa do Hannity, onde ele fala sobre esse grande ponto em que eles não conseguem chegar a um acordo. Na minha avaliação, não sei o quanto isso era sobre chegar a algum tipo de acordo Trump-Putin pela paz, mais do que era sobre permitir que os Estados Unidos passassem essa responsabilidade para a Europa, para Kiev. Se eles discordarem, a guerra continua. A Rússia não está preocupada com isso, porque está vencendo. E, como você disse, eles estão dispostos a deixar os Estados Unidos empurrarem essa questão. E os Estados Unidos ainda estarão envolvidos, obviamente. Como você disse, a Europa não consegue fazer isso. A Ucrânia não consegue fazer isso sem os Estados Unidos. Eles não fariam bem de qualquer forma. Mas isso permite que a Rússia trabalhe nesses outros pontos que você mencionou como sendo tão críticos. Essa grande questão sobre a qual eu disse que não conseguem concordar, acho que isso pode ser uma forma só de manter o... Talvez o... Os neoconservadores estão tão felizes quanto podem estar neste momento difícil para eles. Aqui vamos nós, fizemos muitos progressos. A reunião aconteceu nesta sala. Foi aqui que você se encontrou, certo? Nesta sala. Você teve... Deixe-me ver. É isso que você estava dizendo? Eu diria que é isso, sim.
Então, você teve um tempo a sós com ele? Sim, tive. Tive, na verdade, depois dos nossos discursos. Ele fez um discurso muito bom e eu também finalizei o meu. E depois, conversamos logo em seguida. Conversamos de forma muito sincera. Acho que ele quer ver isso resolvido. Sim. Na sua coletiva de imprensa, você falou sobre muitas coisas em que vocês concordaram, e talvez uma grande questão em que não concordam. Você está preparado para tornar isso público? Não, prefiro não. Acho que alguém vai tornar isso público. Eles vão descobrir. Mas não quero fazer isso. Quero ver se conseguimos resolver. Sabe, ainda não tá. Não é um acordo fechado. E a Ucrânia tem que concordar. Quer dizer, você sabe. O presidente Zelensky precisa concordar. Então eu quis parar por aí, Pepe. Porque ele literalmente diz, alguém vai vazar isso. Tem esse ponto principal. E então ele fala sobre a Ucrânia, espere. Então é obviamente sobre a Ucrânia. Quanto ao meu outro ponto, para mim é aí que a Rússia entra em tudo isso e diz sim, nós não só podemos tolerar essa postura dos Estados Unidos e do Trump, como podemos mais do que tolerar. Porque não importa o que aconteça, estamos trabalhando para conseguir mais do que queremos. Claro. O que eles concordaram permanece em segredo. E, obviamente, isso já estava embutido desde o início naquela frase crucial do Ushakov, logo após a visita de Witkoff a Moscou, quando Ushakov disse: "Os americanos apresentaram uma proposta que consideramos aceitável." Então isso já estava na proposta original do Trump. E foi isso que fez Putin estudá-la cuidadosamente. Propor o Alasca para uma reunião presencial foi basicamente para discutir essa proposta aceitável. Essa é a parte mais importante dessa cadeia de eventos. Isso significa que para Putin e o Conselho de Segurança considerarem uma proposta americana, aparentemente, embora não saibamos os detalhes, é claro, Trump e pelo menos alguns ao seu redor finalmente entendem as causas subjacentes de toda a tragédia ucraniana. E apostamos nisso, não podemos. Mas considerando que Lavrov estava na sala, mais uma vez Lavrov teve tempo para explicar para Trump. E em 150 minutos, se Lavrov teve 10, Lavrov pode explicar tudo em 10 minutos para qualquer um. Então isso é muito, muito importante. E claro, negócios. Porque Trump quer um acordo geral e uma redefinição das relações estratégicas entre os Estados e a Rússia, basicamente. Negócios. Acordos. E quanto ao petróleo e gás, mais uma vez, onde? No Ártico e na Sibéria Oriental. Então, muito, muito importante. Ok, deixe-me ver as datas. Acho que foi no mesmo dia. E onde está? Sim. No mesmo dia da reunião no Alasca, Putin assinou um decreto muito, muito importante. E com esse decreto, será possível que a ExxonMobil volte à Rússia e comece a investir novamente no Sakhalin-1, um gigantesco projeto de gás nas ilhas Sakhalin. Essa é uma história muito importante porque em outubro de 2022, a gestão do projeto Sakhalin-1 foi transferida completamente para a Rosneft, por meio de uma subsidiária da Rosneft. Na época, a ExxonMobil detinha 30% das ações. Eles se retiraram completamente. Não se esqueça, isso foi poucos meses após o início da OMI. Muitas sanções, milhares de sanções contra a Rússia. Então a ExxonMobil teve que sair. E basicamente o que aconteceu foi que Putin disse a Exxon: "Vocês têm que sair. Não há como continuar trabalhando aqui por causa das sanções. E é impossível até mesmo transferir fundos." Então, a Exxon tinha 30% das ações desse gigantesco projeto de gás. Os outros parceiros do projeto, uma empresa indiana e uma empresa japonesa, permaneceram. Mas a Exxon saiu. E você sabe quanto a Exxon perdeu ao sair do mercado russo, e especificamente desse projeto? 4,6 bilhões de dólares. No universo do petróleo e gás nos Estados e no universo de Trump, isso é muito dinheiro. Então eles precisam viabilizar o retorno da ExxonMobil à Rússia. O que isso significa? Trump 2.0, eles já estão estudando quais sanções precisam ser suspensas para que a ExxonMobil possa voltar ao Sakhalin-1. Cito tudo isso apenas como um exemplo para todos vocês dos reais interesses por trás da possibilidade de um reinício.
behind the possibility of a reset. Of course, we're not getting to the most complicated. Claro, não estamos chegando à parte mais complicada, que são os mísseis nucleares, uma possível renovação do Tratado INF, etc. Em relação ao Trump, o que conta são os acordos comerciais. E petróleo e gás para grandes empresas americanas na Rússia, em colaboração, por exemplo, com a Rosneft. Esse é o santo grau. E essa será uma das minhas primeiras perguntas para qualquer pessoa que eu encontrar, especialmente ao me reunir com executivos da Rosneft. Tem que perguntar logo de cara. Então é verdade que a ExxonMobil, mais cedo ou mais tarde, vai voltar e vocês vão trabalhar juntos novamente nas Ilhas Sakhalina? Sabe, vamos ver. Então essa bola está rolando muito, muito rápido.